Para quem está na corrida para passar na OAB, não tem jeito. Dominar a Constituição Federal é o ponto de partida de tudo. Então, o que a gente vai fazer aqui é um verdadeiro tour pela arquitetura da nossa lei maior, focando naqueles tópicos que, sérios, são cruciais para a prova. Vamos começar? Bem, este aqui é o nosso mapa. A gente começa pelos alicerces da República, mergulha nos direitos fundamentais, depois entende como o Estado se organiza e como os poderes se separam, e para fechar vemos quem são os guardiões da justiça. É uma trilha bem lógica para a gente entender a Constituição de ponta a ponta. É isso aí, o começo de tudo está aqui, no título 1. Pensem nesses princípios como se fossem as colunas que sustentam um prédio gigantesco. Se uma delas balançar, toda a estrutura fica comprometida. É por isso mesmo que o nome deles é fundamentais, né? Olha só, logo de cara, no preâmbulo, a Constituição já manda o recado de onde vem a sua força. Nós, representantes do povo brasileiro. Gente, isso aqui não é só um texto bonito, não. É um princípio jurídico poderosíssimo. Todo poder emana do povo. Essa é a alma da democracia. E pode apostar que a OAB adora explorar esse conceito. E aí, o artigo 1º já coloca o projeto todo na mesa. O Brasil é uma república federativa, ou seja, uma união que não dá para desfazer, e se define como um Estado democrático de direito. O que isso quer dizer na prática? Duas coisas bem simples. Primeiro, o poder vem do povo, e segundo, todo mundo, sem exceção, está debaixo da lei. Certo. E quais são os pilares que seguram esse Estado? São esses 5 aqui: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Pessoal, decorem o famoso mnemônico SOCE DIVA PLU, porque ele salva vidas na hora da prova. É batata que cai. Ok, com a base do Estado definida, a Constituição vai lá e constrói um escudo para proteger cada cidadão. E esse escudo é o título 2, que tem como coração o famosíssimo artigo 5º. Olha, para a prova da OAB, ignorar o artigo 5º é tipo ir para a guerra sem colete à prova de balas. Não dá. E a porta de entrada para todos esses direitos é essa frase aí. O caput, a cabeça do artigo 5º, estabelece o princípio da isonomia, ou seja, da igualdade. É a partir daqui que a Constituição abre um leque gigantesco de direitos e todos eles nascem dessa ideia fundamental. Vamos olhar agora um primeiro bloco: o núcleo duro das liberdades individuais. A liberdade de pensar e se manifestar, a proteção da nossa vida privada, a nossa casa como um lugar sagrado, inviolável e, claro, a liberdade de trabalhar. São temas quentíssimos em questões da OAB, principalmente quando o assunto é direitos da personalidade e liberdades públicas. Agora, se liga nas garantias processuais. Pensa nelas como as regras do jogo: o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a inadmissibilidade de provas ilícitas e a presunção de inocência. Gente, para a prática da advocacia e para passar na OAB, dominar essas garantias é absolutamente crucial. Mas a proteção não é só individual, não. Ela também existe no coletivo. A Constituição garante direitos que a gente exerce em grupo. A liberdade de ir e vir pelo país todo, de se reunir pacificamente, de criar associações para fins lícitos e de peticionar aos poderes públicos. São esses direitos que botam a nossa democracia para funcionar de verdade. Beleza. Já vimos a base do Estado e o escudo do cidadão. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar a planta da casa inteira. Como é que o poder se espalha pelo território brasileiro? É isso que a gente chama de organização do Estado. Essa é a nossa fórmula, o nosso pacto federativo. O poder é dividido entre 4 partes: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. E a palavra-chave aqui, pessoal, é autônomos. Anota aí, nenhum deles manda no outro. Cada um tem seu quadrado, suas competências, tudo definido na Constituição. Entender essa divisão resolve uma penca de questões da OAB. Além dessa divisão territorial, tem outra, a divisão funcional do poder. Para evitar que o poder se concentre na mão de um só e dê problemas, sabe? O poder do Estado é separado em 3 grandes funções. É o famoso sistema de freios e contrapesos em ação. O artigo 2º vai direto ao ponto. São 3 poderes, e a relação entre eles é definida por 2 palavrinhas mágicas: independentes e harmônicos. Independentes porque cada um cuida da sua função principal. E harmônicos porque eles precisam conversar e fiscalizar um ao outro para manter o equilíbrio da coisa toda. Essa tabela aqui resume a ópera, né? O Legislativo cria as regras do jogo. O Executivo administra a máquina pública com base nessas regras. E o Judiciário, com o STF lá no topo, resolve os conflitos aplicando as leis e garantindo que a Constituição seja respeitada.
Finalmente, para que o poder judiciário funcione de fato, ele não joga sozinho. A Constituição desenhou um ecossistema de instituições que são, como o próprio nome já diz, essenciais para que a justiça aconteça. Nesse grande palco da justiça, a gente tem 4 atores principais. Cada um com um roteiro diferente, mas todos são indispensáveis para o espetáculo funcionar. Vamos ver rapidinho qual é a missão de cada um. O Ministério Público é o fiscal da lei. Sua função é defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses da sociedade, incluindo aqueles que a gente chama de interesses individuais indisponíveis, aqueles direitos fundamentais que não podem ser negociados, como o direito à vida. Ele é o guardião dos interesses coletivos. A advocacia pública, por sua vez, é basicamente a advogada do próprio Estado. Ela orienta o governo e defende os interesses da União, dos estados e dos municípios em processos judiciais. E aqui está o futuro de quem passa na OAB. A advocacia privada. A Constituição diz que ela é indispensável para a administração da justiça. É o advogado, a advogada, que garante o direito de defesa das pessoas, das empresas, sendo uma peça-chave para o jogo do contraditório funcionar. E para que aquela igualdade lá do artigo 5º não fique só no papel, existe a Defensoria Pública. Ela garante que a falta de recursos financeiros não impeça ninguém de ter acesso à justiça e a uma defesa de qualidade. É a materialização do acesso à justiça para todos. Então, a grande sacada é esta. A Constituição não é só um monte de artigos jogados, mas um sistema integrado. Os princípios dão a base para os direitos, que são protegidos por uma estrutura de poder organizada e servida pelas funções essenciais à justiça. Tá tudo amarradinho. E para fechar, fica a reflexão. Como é que toda essa arquitetura gigantesca dos princípios fundamentais, a Defensoria Pública, aparece na prática, num único caso, num único processo? Pensar nisso é a chave para transformar o estudo da teoria na prática da advocacia.